Essa é a teologia bíblica. Então, se você quer conhecer... O que são os eunucos, então? Eu apresentei... O que são os eunucos? Eu não falei agora há pouco, não, pastor? Você não falou. Então... Marcus Gladstone é teólogo e também pastor. Ele e seu companheiro lideram uma igreja contemporânea. Acabou passando uma certa vergonha ao debater com César Cavalcante, tentando defender que a teologia inclusiva é bíblica. Ele cita vários versículos, mas é duramente refutado pelo pastor César Cavalcante. Você vai assistir um trecho desse debate agora. Antes, eu só queria pedir para que você desse um toque no botão curtir para apoiar o nosso canal. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Jesus Cristo disse o seguinte: existem eunucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco, né? E aí Não, os três estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos 3 tipos de eunuco aí. O primeiro... Nasceu. Os eunucos de nascimento. do sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol. Né? Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, não é hebraico. No hebraico nós temos 2 tipos de eunucos. Os eunucos do sol, o Sarizamã, e os... Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, grego. E os eunucos feitos pelos homens, o Sarizadã. Isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Sarizamã, né, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresenta já que é assim, o texto de Mateus vamos lá. Assim. Aí eu vou falar. É difícil, porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram pro sol, não sei o que lá. OK. Isso é hebraico. Vamos lá. OK. Cultura hebraica. OK. Você sabe. OK, hebraica. me apresenta o texto. Sarizamã e o Sarizadã. OK, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Sarizamã, se você estudar sobre os eunucos... OK, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? Versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os 3 tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. Sim. O texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos 2 tipos de eunucos do Antigo Testamento. OK, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto? Você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum, tá aqui. Meu computador poder fazer isso aí. Tá aí, pode usar. Então vamos em Mateus 19. Eu só tô com a Bíblia aberta aí no computador. Não, eu vou citar aqui, fica mais fácil. Mateus 19, o eunucos que nasceu assim, tá? Vamos lá. Isso aqui é neurociências, tá? A homoafetividade não é comportamental. Aí vamos ver o que a neurociências diz, né? A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero, o que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população é heterossexual. Ou seja, os eunucos que são assim desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, o Sarizadã, que é o outro tipo de eunuco. Sarizadã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus estava lá fazendo referência? Que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora eu entendi esse argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né? Assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Okay. Não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. E não neurociência, não sei o que lá. Mateus 19 na Bíblia. Em Mateus... Então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? As passagens que o senhor não me fala? Depois faz o meu curso, entra lá, é Marcos Gladstone no YouTube, tá lá teologia inclusiva. Então se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença,
E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem fica eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual, Eu não estou falando que essa palavra significa homoafetivo. Você disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve estar vendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto. Ah, tá tudo bem, Os ok. eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento, os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero, tá? Cujo texto o senhor não apresenta e que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo, Eu o acho segundo que tipo. o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais Isso, aberta exatamente. pra isso. Quem que fizer seu curso, você mostra esse E texto aí, que o senhor não nós consegue vamos dar, lembrar. gente. E aí, O vamos segundo lá. tipo E aí o segundo tipo. foram feitos pelos homens. Eram os castrados. A gente vai- Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo, como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo e aí vai parecer que o argumento. O senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá Nascimento. dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, Se você agora no tivesse segundo estudado, tipo, o segundo tipo. Estudado mesmo, você teria visto, saberia. Aham. Isso é rápido. Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui, então quer que eu pegue o dicionário bíblico onde a gente tem isso aqui? Por favor. É. Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo eunuco, tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu. Neemias, Daniel. Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar homoafetivo? Não estou falando isso. Então Mesmo desmonta porque- seu argumento, mesmo meu porque amigo. os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o Não sei se você terceiro sabe disso. é aquele que se torna Tá. homoafetivo Não, por agora causa você do reino pulou, de Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do segundo, o senhor tem que fazer seu curso, não sei o quê, tudo isso. Não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa, tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, isso que o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. E o senhor tá dizendo que os terceiro eunucos aqui tipo, são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, pra mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com os senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns Os homoafetivos- se tornam trans por causa do reino de Deus também. Não. Que é o terceiro. Você tá misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que tô misturando? Você tá misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. Primeiro tipo, os homoafetivos, tá? Nasceram assim. Segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não tô falando que são. Podem ser, dá ali a margem para Jesus dizer assim, olha, eu tô colocando isso aqui para que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são os eunucos que fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus, são, como Paulo foi, não é? Não tô dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, tudo isso somente na literatura e no curso do pastor, Não, e não na é só, literatura não é só. homoafetiva, Não e é. na A Bíblia da Oxford teologia não é. inclusiva, A Bíblia Oxford é que vai fala- tratar... Não tá. fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus Quer 19. ver a Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Oxford Bible aí? Tem. Então, se você falar no texto de 1 Coríntios Não, 6:9... peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 aos Coríntios? Porque em Mateus não fala. Tá. Se você pegar 1 Coríntios 6:9 lá na Bíblia... Ok, pastor, mas nós estamos em Mateus, certo? Vai dizer E o nós quê? estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular para outro. E aí na Bíblia Eu que estou pulando para outro? Nós estamos trabalhando em Mateus,
O senhor quer que vá para Coríntios. E eu tô sendo acusado de pular para outro? Você está falando que os É isso mesmo? Você está falando que os textos que eu estou citando Não, são apenas da minha cabeça. Não, pelo contrário, nós estávamos discutindo Mateus 19, o senhor disse E que aí na eu Bíblia falei- Oxford diz não sei o quê. Eu falei, olha, a Bíblia Oxford não diz isso. Eu falei o quê? Quer que eu abra aqui? O senhor diz assim, abre em Coríntios. Não, peraí. Em Coríntios é outro assunto. Vamos lá. O que eu estou falando é que não é uma coisa só da minha cabeça. Existem teólogos de Jerusalém. Da que têm da isso. teologia inclusiva, claro. Teólogos da CNBB, por exemplo, a CNBB é nova. Acabou de postar lá que sodomita não se refere a homossexuais no seu glossário. Se você abrir a Bíblia aí no glossário da CNBB, Bom, você vai a ver que ela gente, diz. a gente pode você vai discutir ver- o texto sodomia, mas não é o Você vai momento ver. agora. Tá certo, pastor? Você A gente vai- está trabalhando Mateus 19. Em Mateus capítulo 19, Mas Mateus o 19 senhor eu está falei. pulando do texto e ainda acusa a mim de fazer o que o senhor está fazendo. Quer dizer, então expliquei E várias até vezes. fala para fica não complicado. haver união. É para Mas não haver eu já- união. eu já- Exatamente. Então três- fica claro. Quem quiser entender tem que fazer o curso Não, do não é- pastor não é. e Gente, tal, tudo mais. E Só, a é Bíblia, isso aí. Assim, a Bíblia Oxford, ela cita vários textos que usam contra os homossexuais. Ela afirma que sodomita foi erroneamente colocado lá. A CNBB, em sua última Bíblia, colocou lá que sodomita não se refere a homossexuais, que foi uma má interpretação. A Bíblia de Jerusalém, ela fez um reparo lá em 1 Coríntios 6,9, como eu mostrei. Teólogos do mundo inteiro, John Bosner, uma sumidade, ele fez um livro recente e colocou vários tipos, recente não, já tem um tempo já, e que até o século, até a Idade Média, haviam relacionamentos e bênçãos para casais homossexuais no seu livro. O que eu falo do curso é porque a pessoa vai poder entender melhor, não num debate, Então, né? Assim, só quero deixar claro a todos os ouvintes, incluindo os homoafetivos ouvindo a gente, que a teologia bíblica é a do texto bíblico e não a do que as pessoas falam do texto bíblico. Toda vez que ele apresentou uma palavra, vamos para o texto original e vamos para as ocorrências daquela mesma palavra, ocorrências dentro do mesmo texto. Essa é a teologia bíblica. Então, o que se que são os você quer eunucos? conhecer... O que são os teologia- eunucos, então? Eu Então me fala o que apresentei... são os eunucos. Eu não falei agora há pouco, Não, pastor? você não falou. Então vamos voltar no texto. Então fala o que são os eunucos, então. Vamos embora voltar no texto. O texto diz que quando Jesus o que diz... são os eunucos? eu vou são os explicar, eunucos? eu vou Os explicar sem eunucos problema nasceram nenhum. assim. Sem Tá. problema nenhum. Jesus Cristo diz, os apóstolos disseram, então não convém casar. Não. O homem não tem É isso que eu mulher. tô falando. Jesus Eunucos disse assim, que ó, nasceram assim, quem são? aqueles que podem receber essa palavra, recebam. Quem não pode, não recebe. Então, na sequência, Jesus disse, eunucos, os solteiros, que são assim de nascença, não tem aptidão mas não tá escrito sexual. Seria até assexuado. É aquele que é sozinho. não é escrito isso. O eunuco nesse texto aqui é o sozinho. Há Por que aqueles que sozinho? foram feitos pelos homens, Aí que você foram tá fazendo a sua castrados. interpretação. Porque foram castrados. E há outros que foram feitos pelo reino de Deus. Essa é a interpretação reino de bíblica. Deus que são O senhor está solteiros. dizendo que Não. o eunuco Você é tá o com- o senhor tá homoafetivo. com- não estou E tem falando que três é homoafetivo. homoafetivos. Aquele que nasce quando vê a luz do sol já é homoafetivo. Segundo, aquele que foi feito trans. Homens, Olha o que o senhor chegou a dizer. transexuais. Transexual por causa dos homens. E em terceiro lugar, aquele que virou homoafetivo por causa do reino de Deus. Isso é uma pastor. blasfêmia. Tá, então, mas o que são então os eunucos? Você não consegue Assexuado. tá certo. É o que eu acabei de dizer. sexuados? Quem está ouvindo o programa entendeu o que eu disse. Talvez o senhor não vai entender e tá tudo bem. Então por que os eunucos tinham vida sexual ativa? Tá tudo bem, pastor. Tá tudo Os bem. eunucos tinham vida sexual ativa, pastor. Isso Na tá Bíblia. claro no- isso Os tá eunucos claro. castrados Isso- tinham vida sexual ativa. Isso, Bíblia. Tá? isso está claro. Não, ele não usa a Bíblia. Ele não usa a Bíblia. Agora a Bíblia precisa Então ser tá Tá interpretada. bom, me mostra A um Bíblia- texto de um eunuco tendo relação A sexual. Bíblia precisa ser interpretada à luz Tá certo. da cultura da época. Tá certo. Então, se eu usa a cultura, a gente fica com a Bíblia. O mais importante aqui é a sua opinião. Deixe ela nos comentários logo aí abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.